Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito deste assunto terrivelmente maravilhoso que é o tabernáculo de Moisés. E já passamos pelo átrio e agora nós estamos no lugar santo, estudando quais são as riquezas que existem em cada mobília, então, do lugar santo. Começamos ontem a falar a respeito da mesa dos pães da presença, ou os pães da propiciação, ou os pães da proposição. Então, vimos como é maravilhoso entendermos o que Jesus, o que os apóstolos falaram, então, a respeito deste ministério glorioso de Deus em Cristo Jesus e que chegou até nós. Hoje nós vamos falar sobre a mesa em trânsito ou a mesa em movimento. O que isso significa? Quando o povo tinha que andar, né, porque eles estavam andando no deserto até chegar à terra prometida, e o tabernáculo era móvel, né? Então eles deveriam carregar o tabernáculo. Quando eles se levantavam, o acampamento, todo o tabernáculo deveria ser transportado. E isto é muito importante porque essas instruções de Deus, e a gente precisa entender que tudo que era feito neste lugar, as instruções eram de Deus, nada tinha a mão do homem, nada tinha a palavra do homem, mas todas as instruções foram dadas por Deus. E por serem dadas por Deus, cada uma delas tinha algo, uma mensagem maravilhosa para nós, e é o que nós vamos ver. Então, esta mesa em trânsito, ela está contido essa ordem, né, do Senhor lá em Números capítulo 4, versículos de 6 a 8, que diz assim: Quando do arraial partir Arão e seus filhos, passarão os cabos pelas argolas e também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os recipientes do incenso, as taças, as jarras, também o pão contínuo estará sobre ela. Estenderão em cima deles um pano carmesim e como cobertura de pele finas o cobrirão. Então, olha só, os detalhes e todas essas instruções que foram dadas por Deus, elas têm um significado muito importante para nós. A mesa deveria ser coberta com um pano azul. Este pano azul é considerado, como nós já vimos, né, um símbolo do Espírito Santo que estava sobre o verdadeiro pão. Então, além de ele representar o céu, ele também é um símbolo do Espírito Santo que estava sobre o verdadeiro pão. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Então, quando Jesus falava, seus discípulos falaram nos evangelhos, e o apóstolo Paulo, Pedro, quando eles falaram, eles tinham propriedade, porque eles sabiam do que estavam falando. Então, Lucas capítulo 4, versículo 18 nos diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. A cor azul, como já falei, também é reconhecida como a cor do céu, representando Cristo como o Senhor dos céus. E nós vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, que nos diz assim:
o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, mas o segundo homem é do céu. O pão de Deus que desceu dos céus. Já os pratos e os recipientes para o incenso, as tigelas, as bacias deveriam ser cobertas com um pano vermelho. O vermelho nós já sabemos que ele significa o sacrifício de sangue, aqui se referindo então a Jesus que ofereceu o seu corpo em sacrifício por todos nós. A cobertura final da mesa da presença deveria ser então de couro, como então um símbolo de que Deus é aquele que está sobre todas as coisas. Todas as coisas são por ele, vieram por ele e para ele voltarão. Então, tudo é para ele, tudo tem a ver com ele. Mas isso também se refere ao aspecto de Cristo, pois para o homem natural não havia beleza alguma em sua aparência. Então, o couro ou a pele dos animais tinham esse significado, né, da aparência, sem beleza nenhuma. Então, depois que a mesa estivesse coberta adequadamente, as varas deveriam ser colocadas nas argolas para dar início, então, à caminhada, o trânsito ou o movimento, então, da mesa. Para o homem natural, não havia beleza nenhuma a ser apreciada durante uma caminhada pelo deserto. A única coisa visível ali, então, quando eles carregavam, porque vocês sabem que tudo era feito de ouro, de cobre, então de coisas finas e preciosas. Então, quando eles carregavam, precisava ser, então, de coisas assim que não chamasse a atenção de outros povos. Então, a única coisa visível era a cobertura de couro ou de pele de animais. O que isso pode nos ensinar? Que a imagem externa não é mais importante do que a essência. Hoje, nós vemos que as pessoas dão mais valor à imagem do que à essência. A essência é que deve carregar a imagem. Temos visto muitas pessoas, muitos líderes, muitas pessoas caindo e envergonhando o evangelho porque se preocuparam mais com a imagem e não com a sua essência. E muitos fizeram uma imagem tão forte de si mesmo que esqueceram de ver, de alimentar a essência que estavam nela, que a imagem delas as derrubou. Então, olha só, o que nós precisamos entender. O homem espiritual, contudo, ele deve olhar através dos olhos da fé e enxergar em Cristo. Cristo é a nossa essência. É isso que as pessoas têm que ver. A imagem de Cristo em nós. É o Cristo refletido através da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações e das nossas reações, e não a nossa própria imagem. Então, aqui o que nós podemos ver, então, através dos olhos da fé, enxergamos Cristo, o pão da vida. Ele realmente é o nosso alimento, ele realmente é o nosso sustento, é a ele a quem nós devemos ver caminhando sobre a igreja como o verdadeiro pão que dá sustento à nossa vida. Ele é a nossa essência. Os utensílios que foram cobertos, que eram usados, então, em função da mesa, eles têm uma referência sobre eles lá em Isaías, capítulo 52, versículo 11, que diz assim: sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Então, nós que somos seus filhos, nós devemos sim carregar as coisas de Deus, mas convém a todos nós a santidade, cuja essência está em Deus,
somos gerados nele por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nossa vida, nossa essência, a imagem dele está sendo restaurada em nós pelo seu Espírito, o símbolo da primeira cobertura da mesa. Então, que seja uma reflexão para os nossos corações. Que a essência, que é Deus, que é o seu Filho, seja alimentada pelo próprio pão que desceu do céu. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.